3, 2, 1. Estamos começando. Eu não permito a gravação, Oswaldo. Eu não permito. Estamos começando o nosso quinto encontro, que começamos informalmente chamando de Roda Viva, mas devido a uma série de solicitações dos advogados, a gente teve que mudar o nome. E agora o nosso encontro... A gente recebeu um e-mail da Vera Magalhães ameaçando a gente. A gente teve que mudar o nome e julgamos que era adequado, e por sugestão do Ricardo, agora o nosso encontro vai se chamar Diálogos para Além do Cone Sul. Agradeço a presença de todos e eu vou fazer uma apresentação breve aqui da Bruna, depois o Ricardo vai fazer uma apresentação da Gisele e o Flávio vai apresentar o professor Clóvis. A Bruna é uma amiga minha que conheci lá em Campinas, assim como o Matheus Pasquale, nós trabalhamos na mesma escola, Telêmaco Paioli Melges. Ela também, uma professora de sociologia que conseguiu ser amiga de um professor de filosofia e morou na mesma república que o Matheus. Então, olha só, esse além do Cone Sul está esbarrando quase sempre ou quase sempre em Barão Geraldo. E a Bruna se interessou e começou a se tornar professora de yoga. Pode me corrigir se eu estiver errado, hein, Bruna? No período que a gente teve bastante contato. Então, eu vi essa transformação da Bruna de uma pessoa convencional, assim, sedentária, para uma pessoa toda íntegra, disciplinada e saudável. Então, acompanhei essa transição e para mim, uma grande honra, um grande prazer ter aqui a Bruna participando desse nosso quinto encontro. Eu passo a palavra agora para o Ricardo para apresentar a professora Gisele e depois o Flávio. Obrigado. Olá a todas e a todos. Um pouquinho mais alto, Ricardo, por favor. Sim, eu estou encontrando aqui, eu acho que melhorou um pouco, né? Olá a todos e a todas. Então, a minha missão hoje é apresentar Gisele. Eu estou acostumado com a apresentação mais acadêmica, mas vou fazer igual Oswaldo, tentar mesclar. A Gisele nossa professora de yoga, a conheci através do Oswaldo, através da turma de yoga que ela tem aqui, dando aulas de yoga em Vilhena. É uma mineira, além do Cone Sul, como todos nós. Poucos são de Rondônia, ou talvez poucos, ou menos ainda de Vilhena. Ela é de São João del Rei. O mestre dela é o mestre Arnaldo de Almeida. E ao longo dos últimos meses, talvez do último ano, que eu falto muito, tá, gente? Mas eu vou de vez em quando. Eu vou quase sempre, mas eu vou. Eu tenho aprendido bastante e tem me ajudado muito a buscar um certo equilíbrio, não corporal apenas, mas emocional. Isso tem me ajudado bastante. E vai ser muito bacana ouvir essa roda de hoje, ouvir Gisele, Bruna e Flávio, porque eu acho que é isso que a gente está precisando também, buscar esse equilíbrio. E Gisele tem sido uma grande amiga, excelente professora e ajudado a gente a buscar esse equilíbrio e trilhar esse caminho. É basicamente isso, gente. Obrigado. Gisele é professora de inglês, agora que eu lembrei, também. Obrigado. Agora o professor Flávio. Eu que me apresento, eu tinha esquecido. Eu sou o Flávio, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Vilhena. Sou professor de Educação Física, estou na escola desde sempre, nunca me interessei ou trabalhei em outras possibilidades da educação física, nunca fui treinador de equipe, nunca trabalhei em academia, eu
sou bem mais professor do que professor de alguma coisa. Eu me entendo muito mais educador e participante desses processos escolares, né, do que necessariamente da educação física. Obviamente, minha área é essa, entendo bastante e acho que posso contribuir, atuo, né, trago para a minha vida muita coisa dessa formação, mas me entendo muito mais como alguém parte do processo de educação da molecada, e às vezes não só da molecada, com adultos também, em graduações e tudo mais, do que um especialista de uma área. Falando da área, né, eu enveredo para esse lado mais humano da educação física. Tem até, o Oswaldo falou de Barão Geraldo, a Unicamp, pensando nas 3 estaduais paulistas, assim, e isso transborda para quase que o Brasil inteiro, o curso de Educação Física, ele é um curso considerado, quando a gente vai lá na listinha dos vestibulares, ele é sempre entendido como um curso biológico, né, das biológicas. E na Unicamp ele é das humanas. Isso é muito interessante. E eu acho muito adequado, né? Eu não fiz Unicamp, eu fiz Unesp, mas estava muito próximo da Unicamp sempre, porque a gente está muito perto. A Unesp que eu fiz é em Rio Claro, então eu estava a 80 quilômetros de Campinas. A abordagem que eu tive sempre foi muito humana, muito mais humana do que biológica, e eu acho muito adequado a ideia de entender a educação física como um curso e um conhecimento muito próprio das humanas, né? Mais das humanas até do que da biológica, quando se trata de uma licenciatura, quando se trata da educação, né? Tanto que nos documentos oficiais a educação física já faz algum tempo, mais de década, que está dentro da área das linguagens, né? Dentro da escola. Né, e aí você transborda para a linguagem, para a linguagem corporal, para a expressão, para a comunicação. Então, é um pouco desse lado aí que eu bebo, que eu me aproximo, e acho que chega de apresentação. Né? A gente vai conversando aqui ao longo do espaço que a gente tem. Bem-vindo a todos. Agora, Bruna e Gisele, nós 3, né? Tá com a gente a bola agora. E todo mundo que tá por aqui participando, muitíssimo obrigado. Estou vendo um monte de rosto que já participou das outras tentativas de conversa que a gente teve aqui, muito legal, gente que eu ainda não tinha visto, estou achando muito interessante. Estamos com 26 pessoas agora, que legal, bem legal mesmo. Bom, antes de passar a palavra para a Bruna, né, que seria a sequência que a gente definiu, mas pode ser revista, só esclarecer que o tema de hoje é isolamento e autocuidado com o corpo, e as falas de cada um dos debatedores vai girar em torno dos modelos que inspiraram eles, os modelos de cuidado com o corpo, e depois eles vão falar de algo sugestivo para nós sobre o cuidado com o corpo, né, no contexto do isolamento, certo? Essa fala pode ficar em torno de entre 5 e 10 minutos e depois a gente abre para o debate, tá bom? Bruna? Na verdade, vai ser a Gisele, depois eu e o Flávio. Então, começa com a Gisele. Desculpa, então, Gisele. Oi, gente. Então, eu organizei aqui uma apresentação. Estão me ouvindo bem, né? Sim, estamos. Tá. Eu organizei aqui a apresentação buscando um pouco do histórico do yoga, né? Porque pensando aí que tem gente que não praticou, ou não conhece, né? Ou quer saber um pouco mais, para a gente recuar um pouco no tempo para fazer essa ponte com a atualidade, tá? Então, o yoga é uma palavra em sânscrito que significa união. E é uma prática milenar que busca o equilíbrio do ser humano em relação a si mesmo, né, consigo mesmo, com a natureza e o universo. O objetivo do yoga é atingir o samadhi, que é a iluminação da consciência.
Tem estudos, alguns estudos, né, apontam aí que o yoga tem sua origem em uma civilização lá do Vale do Indo, que existiu aí uns 15 mil anos antes de Cristo. Isso no oeste e noroeste da Índia. As cidades proeminentes aí nessa época, gente, eram Harappa e Mohenjo-Daro, tá? E essas cidades se destacam pelo planejamento urbano, sistema elaborado de drenagem, abastecimento de água, casas com tijolos assados e aglomerados de grandes edifícios não residenciais. Tá? E, além disso, técnicas novas de artesanato, metalurgia. Quando eu penso em Harappa, Mohenjo-Daro, nessas cidades, eu faço relação na atualidade aí com essas ecovilas, em que as pessoas se unem, né, em torno da terra e plantam de forma mais respeitosa, respeitando os ciclos da natureza, em harmonia, né, que vai na contramão da cultura extrativista, venenosa, violenta, que a gente vê, né, em relação à agricultura, em relação à terra. Então, outro dado interessante é entender que essa cultura, ela era não militarista. E os moradores, a sociedade se organizavam de forma, no sentido do matrístico, que é o quê? Que são os homens e mulheres vivendo em igualdade, cooperando, né? E não de forma hierárquica. Outro dado interessante é perceber que todo esse caminho foi feito de forma oral. Essas civilizações eram, né, baseadas na oralidade, né? E aí esse conhecimento foi sendo passado, até porque vieram outras culturas, outras misturas, e esse conhecimento foi também se modificando, né? Até que Patanjali, em 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele codificou o yoga, todas as práticas de yoga existentes até aquele momento, tá? Então, Patanjali criou os sutras de Patanjali, né? Criou os sutras e a gente chama de sutras de Patanjali. Que Patanjali aí é um grande, na época, se a gente for ver na atualidade, seria um grande cientista também, né? Bem, ele organizou, então, o yoga em 8 ramos, e dentro disso a gente tem as condutas que a gente deve seguir em relação a nós mesmos, em relação ao outro, em relação ao entorno, né? E também os passos que a gente deve seguir para atingir a iluminação da consciência. Beleza. Então, chegamos perto aí da era cristã, e depois do cristianismo, né, depois de Cristo, o yoga se manteve e também se modificou. Mas a ideia, a prática, essa ferramenta de autoconhecimento se manteve no tempo. E chegando aí, atravessou do Oriente para o Ocidente, se misturou mais um pouco e chegamos até a atualidade, né? Então, a minha ideia é lançar uma pergunta, que uma prática desse nível, né, essa prática milenar, que se manteve no tempo, que se manteve até hoje, o que ela tem, o que ela pode nos oferecer, né? Até mesmo hoje, nessa época que a gente está, em tempos de pandemia, em tempos de incertezas, né, de impermanência, porque nada é permanente, na verdade, né, mas hoje a gente vê isso de forma muito mais clara. A gente pega com a mão a impermanência, né, porque hoje não é igual a ontem, ou há um mês atrás. Quem estava fazendo planos para esse ano teve que modificar muita coisa,
Então, o yoga entra nisso. O que ele pode trazer para a gente? Ele nos ensina a viver? Essa é a minha questão para hoje. Bom, agora sou eu, Zé. Isso, Bruna. Tá, legal. Bom, primeiro, muito honrada com esse convite. Oswaldo, amigo de longa data, muito legal a gente se encontrar aqui nesse momento. Bom, eu vou começar falando sobre como que sendo o tema o isolamento e autocuidado com o corpo, então a gente pensa que o nosso tema está no corpo. Eu vou falar de como que o yoga me inspira, sendo assim uma prática física que eu vou falar para vocês que não é também. Mas para falar disso, eu vou falar da minha primeira experiência com yoga, que, corrigindo o Oswaldo, foi muito antes do momento em que eu estava fazendo o curso de capacitação. A primeira vez que eu pratiquei, que eu comecei a fazer yoga, foi em 2007. Estava no segundo ano da Unicamp, eu não sabia quase nada, eu não tinha ideia do que era yoga. Eu sabia que tinha a ver alguma coisa com alongamento, com o corpo. Mas eu sei que eu fui fazer yoga porque, eu não lembro, porque eu queria ser flexível. Talvez eu acho que eu nunca fui flexível, nem quando criança. Eu sempre tinha na escola, aquelas colegas que afastavam as pernas no espacate. Eu nunca fui essa pessoa. E eu falei, eu quero ser flexível, vou lá me alongar. Não tinha ideia do que era aquilo direito, sabia que tinha alguma coisa a ver com a Índia. E eu comecei a fazer yoga. E nas minhas primeiras práticas de yoga, de repente eu vi que aquilo era completamente, assim, não sei se diferente, mas me surpreendeu. Para começar, eu percebi que eu não conseguia ficar sentada, parada. Eu não conseguia ficar parada. Quando tinha um momento da prática, a gente ficar sentado, parado, meu corpo todo coçava, era horrível, coçava, formigava, aquilo era uma tortura para mim. E aí que veio o primeiro choque, que eu percebi, eu não consigo ficar parada. E eu não sabia isso sobre mim. E naquela época não se falava muito sobre ansiedade, como que é muito falado. Isso é uma palavra muito comum, é uma realidade muito comum para a gente, ansiedade. E eu fui me perceber que eu era ansiosa. Por quê? Nessa prática, foi ali na prática, fazendo as posturas com permanência, que eu fui descobrir um espaço, um silêncio, um lugar que eu nunca tinha encontrado antes, que de repente eu consegui me perceber, me ouvir. E é aí que eu comecei a ter a experiência de observar os meus pensamentos. Então, eu já comecei a entender o que eu pensava e refletir sobre o que eu pensava. Até sobre entender, perceber a minha dificuldade de seguir as instruções, porque eu era tão insegura e tinha tanto medo de errar, que eu não conseguia, às vezes, seguir as instruções. E como o medo de falhar era tão constante, que era uma coisa, gritava esse medo. Como se alguém estivesse me olhando e me vendo errar ali. E essa pessoa sempre foi eu, né? E é interessante que eu tenho e quando eu comecei a dar aula, vieram muitas lembranças dessa minha primeira experiência com yoga. E eu lembro que tem uma postura em que você fica em pé e você flexiona o tronco para frente. Sabe? Vou colocar as mãos nos pés, sabe? Aquela brincadeira, você consegue encostar as mãos nos pés? Eu não conseguia, nem um pouco, assim, nos meus 20 e poucos anos, minha mão passava um pouco do joelho. Hoje, com meus 30 e poucos, eu encosto as mãos, né? Eu conquistei essa flexibilidade, não aquela que eu acho que idealizava, né? Talvez de uma bailarina, de uma circense, mas também nem sei, porque hoje isso não faz mais sentido para mim ter essa flexibilidade, mas hoje eu tenho. Então, assim, essa experiência, com certeza, obviamente, teve um efeito no meu corpo. Bom, então, para falar que, assim, do ponto de vista do yoga, não tem como você pensar apenas no corpo. O yoga, ele não separa o corpo da mente e do espírito. É um conjunto. E dentro desse conjunto,
você não consegue trabalhar as coisas separadas. Eu acho que didaticamente, nós, homens, pessoas ocidentais, acho que a gente até trabalha com esses termos no estudo do yoga, mas acho que para os yogis, muitos anos atrás, isso não faz o menor sentido. E vocês, né, acho que vocês concordam comigo, a gente tem, já vem num histórico, né, de segregar, seja as disciplinas na escola, seja na medicina, a gente se recorta para fazer um tratamento e às vezes dá certo, às vezes não, né? Às vezes tratando um órgão a gente a gente prejudica outro, enfim. Yoga não vê, ele vê todo um sistema único. Então, para a gente pensar no corpo, não tem como a gente pensar na mente. Um exemplo disso é o seguinte: imagine você agora uma pessoa praticando yoga. Se você nunca ouviu falar sobre yoga ou ouviu alguma coisa, provavelmente você vai pensar numa pessoa, numa postura, ou uma postura invertida, difícil, que são as que são mais postadas, né? Acho que dá mais like. E imagine, eu lembro que um professor na capacitação, ele mostrou uma sequência de fotos com pessoas em o que a gente poderia reconhecer posturas de yoga, asanas. E ele perguntou pra gente, eles estão praticando yoga? E a resposta mais adequada que a gente pode ter para essas fotos é: não tenho a menor ideia. A pessoa pode simplesmente estar posando para uma foto. É assim, posar para uma foto não é praticar yoga. Ou fazer um exercício como ginástica não é praticar yoga. E no limite não importa pra gente, pouco importa se a pessoa está praticando yoga ou não. O importa é eu estou praticando yoga, o importante é a nossa própria prática. Então, você estar praticando yoga, existe um estado de presença, de observação, existe um estado mental que acompanha qualquer coisa que você for fazer, inclusive os exercícios físicos. E essa é a maior inspiração que eu tenho com a prática do yoga, que ela se estendeu para todas as minhas outras atividades, fossem físicas ou não. Pensando nas atividades físicas, eu tenho a minha experiência com o circo. E já adianta, eu não sou aquela pessoa que sobe no tecido, na lira, incrível, super alongada, que faz tudo, não. Toda vez que eu volto pro circo, é árduo, eu tenho maior dificuldade de fazer as coisas, não sou ideal que eu imaginava, mas enfim. Mas, a partir do momento que eu tive esse entendimento sobre mim, sobre o corpo, a prática do yoga me ajudou muito para a prática do circo, porque eu sei que quando eu achava que era uma coisa de dom, ou eu não nasci alongada, ou eu não tenho a força adequada, eu vi que, para mim, a maior dificuldade era mental e era emocional. Não é simples você subir no aparelho, ficar numa posição invertida com risco de queda, enfim. Então, o que eu gostaria de falar sobre yoga é que yoga, ele não é apenas não é a prática física. O yoga, Hatha Yoga, ele tem 8 elementos. O terceiro elemento são os asanas, depois em outro momento, para não me estender muito, eu posso falar quais são todos esses elementos, mas especificamente na prática do asana, que são as posturas, existe um jeito de praticar. E esse jeito de praticar, ele tem um efeito no nosso corpo, no nosso sistema neurológico. E basicamente assim, a gente precisa procurar estar estável e confortável na postura, por mais desafiante que ela seja. E a nossa preocupação é com os músculos que a gente consegue relaxar e não com aqueles que a gente precisa deixar em tensão para se manter na postura. Então, é um outro caminho que eu estava acostumada numa prática de exercício físico. Então, no lugar de eu me preocupar nas tensões, o esforço que eu precisava fazer, o yoga fala não. Enquanto você está fazendo o esforço que é necessário, observe o que mais que você pode relaxar, que não é necessário. Um exemplo é a face. Dificilmente a gente tem algumas posturas no exercício que você usa a face. Por exemplo, a postura do leão, que você arregala os olhos, põe a língua para fora. Mas, na maioria, você pode ficar com a sua face completamente relaxada. E isso... Bom, depois eu vou falar sobre isso. Mas, então... E a gente atinge, no caso, o alongamento que eu falei, através do relaxamento. É a nossa capacidade de se manter numa postura em observação, usando a nossa respiração, e a gente conseguir relaxar, mesmo sentindo aqueles desconfortos que a gente pode sentir, seja de esforço, seja de alongamento. E isso, óbvio, se estende para
para todas as situações que não são necessariamente de exercícios físicos na nossa vida, né? Às vezes a gente está numa situação de estresse e que a gente percebe que é possível a gente ficar tranquilo, a gente focar no que realmente é necessário ali, manter um esforço, uma preocupação, uma atenção, e relaxar e ficar tranquilo para que não é preciso. E nessa forma de você praticar, fazer uma atividade com o seu corpo, em que você está constantemente se observando, se percebendo, observando o seu corpo, a sua respiração, o que você está pensando. Eu tenho alunos idosos, pessoas idosas que praticam comigo, e que eu vi que às vezes é muito difícil elas entenderem o que é você observar o seu pensamento. E é óbvio, porque não é óbvio você saber que você está pensando, porque você está pensando. E pensar que você está pensando é um outro tipo de pensamento. E nesse ponto, a fala da Gélia é muito interessante, porque ela demonstra algo que eu percebi com estudos de yoga, que é um conhecimento extremamente refinado. Quando você começa a estudar yoga, você vê que esse conhecimento milenar, ele é muito refinado, assim, ele tem uma profundidade muito grande. Então, pensando nisso que eu quis trazer, isso que me inspira bastante no yoga, que é uma forma de você fazer uma prática em constante observação, bastante consciente, e isso vai te trazer muitas coisas muito além do seu corpo. Então, você está praticando, se observando, e você mantém um estado assim de silêncio, em que esse silêncio te traz a sua própria voz. Acho que foi isso que eu preparei assim para o começo. Acho que depois a gente pode ir desenvolvendo e no final falar de práticas que a gente pode adotar a partir disso, nesse momento. Isolamento. Pode ser, Oswaldo? Pode sim. Eu só vou falar no caso de não ter inscritos, não ter perguntas. Uhum. E como até o momento não temos, eu vou colocar uma questão inicial aqui para os três, mas já está aberto para perguntas, para intervenções de todos que estão participando, certo? Uhum. O questionamento agora seria sobre o autocuidado do corpo no contexto específico do isolamento. O que vocês pensam disso? Sugestões? Como vocês têm lidado com isso? E depois dessa fala, para responder esse meu questionamento inicial, está aberto e eu incentivo todos a participarem, colocarem perguntas, seja entre os debatedores, seja do pessoal que está assistindo para os debatedores. E aí a ordem, vamos seguir a sequência que vocês definiram. Então, Gisele, Bruno e Flávio, pode ser? Pode ser assim? Mas eu não falo? Desculpa, eu achei que você tinha falado, Flávio, mas manda lá. Desculpa. Oi. Não, eu falei, você é professor, se ele acha que você ia falar tão pouco. Sendo professor. Imagina, né? Na mesma linha que a gente, eu, Bruna e Gisele, que a gente tinha conversado antes, né, preparando isso aqui, se a Gisele traz um pouco aí da história, a Bruna trouxe bastante essa coisa do que me move, o que me inspira. Inclusive, o próprio Oswaldo, nas conversas antes, tinha sugerido que a gente levasse um pouco por esse lado. Então, assim, primeira coisa, ouvindo vocês duas falarem, é maluco, porque assim, vai tocar muito no que eu falo e acredito. Assim, a yoga, ela não... Que interessante, né? A Bruna chegou querendo ser mais flexível, e de repente ela se deparou com o mundo todo, e ela só continuou ali, né? Se ela entendesse que era só questão da flexibilidade mesmo, e que tudo aquilo era uma bobagem que estava sendo apresentada para ela, ela ia ter saído, ia ter feito uma aula de alongamento em qualquer outro lugar. Mas ela comprou a ideia, ela entrou naquele contexto, e essa palavra tem autocuidado aqui onde a gente, né, no nosso tema, né? Me parece que o yoga, sem a palavra auto, ele não existe, né? O autoconhecimento, o autocuidado, a autonomia, que é o que eu vou falar como educador, né, na escola e atividade física, a questão da autonomia da prática, que leva a essa questão da consciência. Eu não tive, a não ser brincadeiras, eu nunca tive uma relação com o yoga,
Mas tem muita coisa do que vocês falaram que, obviamente, como eu pensei muito o corpo e pensei muito o movimento ao longo do tempo, tem muita coisa que toca, sem ser necessariamente o yoga. No meu caso, o que realmente me toca, me inspira, me move, eu passei muito tempo dizendo que era a bola, né? Mas depois eu fui percebendo que não é exatamente a bola, porque assim, eu sempre tive um grande direcionamento para a quadra, para as brincadeiras, e um distanciamento muito grande da academia, dos exercícios que são repetitivos, né? 1, 2, 3, 10, outra série, e faz... E aí eu fui entendendo que não é necessariamente a bola, claro que na nossa cultura a bola está muito presente nessas brincadeiras e nesses jogos, mas assim, a bola, ela simboliza o jogo, ela simboliza o imprevisível, ela simboliza o outro, porque você está brincando com alguém, a questão da estratégia, do jogo que tem uma estratégia que você está pensando e está tentando entender como você vai lidar com aquilo, e principalmente um conceito que tem dentro da classificação das atividades, que são atividades abertas e atividades fechadas. As atividades abertas são as atividades que envolvem ambiente instável e imprevisível, em que existe um objeto, ou que o meio ambiente mesmo, ele está bastante aberto, né? Então, assim, uma bola pode bater num lugar e correr para um lado, nunca vai ser um lance igual no outro momento, e eu tenho que responder do ponto de vista, né, corporal, cerebral, estratégico, de formas diferentes em cada situação. Uma atividade fechada é uma atividade, assim, talvez o exemplo da atividade mais fechada que exista é o levantamento de peso, né? Porque todo o ambiente é controlado, você vai lá, pega um negócio, levanta e baixa. Nada altera, né? Então, jogar, brincar é completamente diferente de você fazer séries repetidas, né? E eu entendi que isso me inspirava e motivava, né? E tá tudo bem você ter outras atividades, né? Então, assim, a gente não está fazendo nem um manifesto pró-jogo, pró-bola, nem um manifesto pró-yoga aqui, a gente está tentando se entender, né? Então, a pergunta 2 é assim, como é que a gente gera essa autonomia? Que tipo? E aí a Bruna fala assim, para estar em paz, para estar no controle, né? Conhecer o seu próprio corpo, entender algumas coisas a seu respeito é fundamental. E ela tinha medo de falhar, olha que doideira. As atividades, elas chegam para a gente com a mesma carga de enfim, de um trabalho, de uma obrigação, você tem medo de falhar, tá aqui, né? E o que é, né, que a gente está buscando? Se conhecer, né, saber o que você gosta de fazer, por que você está fazendo aquilo, é fundamental, né? Fazer essas perguntas para você. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que preferem pagar uma academia porque, como ela está pagando, ela se obriga a ir, né? Então é a relação do dinheiro. Então eu estou pagando e estou. E várias dizem que só isso não é suficiente, né? E aí tem o artifício do personal, que é uma pessoa que fica te forçando a fazer, que chega na sua casa, né? Isso não é de alcance de todo mundo, mas assim, as pessoas que têm alcance a isso, elas relatam muitas vezes que elas pagam essa pessoa e elas entram nesse esquema para ter essa figura. Isso é muito doido. Isso é muito maluco, porque você arranca toda a parte primeiro de prazer, depois de possibilidades de crescimento que uma atividade pode te trazer, e você atribui só uma questão funcionalista, normalmente estética, né, nesses casos, só. E aí, na quarentena, né, doido, o que eu tô fazendo? É uma coisa, Bruna, você esqueceu de falar isso, mas acho que é importante eu falar isso, mas a gente conversou, Gisele também, a gente conversou antes. Fica parecendo que, de repente, nós três, por estarmos ligados a atividades e tal, a gente vai vir aqui com receitas, assim, todo mundo, se fizer isso, vai ter uma quarentena fenomenal.
pelo amor de Deus, a gente tá mandando mal em muitas coisas da quarentena também, aí na outra semana a gente manda bem, e aí depois a gente volta, porque a gente é ser humano, a gente é normal, né? Então, assim, tem dia que tá com maior preguiça e não faz nada, não consegue, tem dia que você consegue retomar, você estabelece uma rotina, de repente você passa 2 semanas que você entra num nível, num fluxo interessante. Então, assim, nós, né, detentores desse lugar de fala nesse momento, estamos completamente dentro desse esquema, né, de falhar e de retomar. Espero, Bruna, que você não tenha mais medo e nem se culpe mais quando você falha nesses momentos, porque não é o caso realmente. Mas eu fico imaginando, né, eu fui anotando aqui, enquanto vocês estavam falando, enquanto coisas iam acontecendo, a Marisa está indo e voltando, agora ela está por aqui? Não está. Mas ela abriu a câmera ali uma hora e ela estava com o Kurt. Ela tem um quintal legal ali na frente da casa dela. Cara, brincar com o Kurt, fazer coisas ali, pode ser muito interessante já para essa atividade. Eu, com o meu filho, com o Danilo, a gente vem brincando um monte de coisas diferentes, né? Desafios, né? E eu tive, quando eu tinha uns 18 anos, eu não sabia fazer malabarismo. E eu fiquei muito tempo tentando fazer malabarismo, até que eu consegui, né? E aí eu consigo fazer bastante coisas com malabarismo. E aí eu vou tentando coisas diferentes. Eu nunca tentei aquele que faz assim e passa desse jeito. E aí eu vou tentando, né? São coisas que eu acho legal. Eu boto como desafio para mim e eu vou tentando. Além de malabares, a música vem fazendo. Não é atividade física, mas assim, tem a ver com uma questão de coordenação, de sincronia, e eu venho, assim, treinando e fazendo muito mais exercício e tocando muito mais os meus instrumentos do que em outros momentos eu consigo. Durante 2 semanas, o Oswaldo presente, a gente fez, tentou chamar alunos, tem gente aqui, a Celias que participou, o Matheus estava aqui, enfim, de uma atividade matinal, que bebeu do yoga, porque o Oswaldo trouxe isso, ele próprio, né, tentou, mas eu também trazia outros exercícios, enfim, a gente tentou fazer. Tem uma outra coisa que eu percebo muito, que assim, eu sou profissional da área, mas eu não tinha esse hábito até começar a observar a minha esposa ao acordar. Ela acorda e ela tem uma rotina que ela fica parada na cama, sentada, por 2 minutinhos, né? Ela fica reta, ela dá uma espreguiçada para cima, ela dá uma movimentada, depois ela vai sair. A minha vida toda, eu acordei num pulo, assim, em 1 segundo eu estava fazendo alguma coisa. E isso muda a forma, esse alongamento, sabe? Dá uma mexida no pescoço, são coisas que a gente está num estágio, né? A gente chama, e aí olhando o metabolismo do sono, né? Que ele é basal, assim, o momento que a gente menos está consumindo energia e menos está fazendo qualquer atividade. Você sair dessa atividade, você pular para a sua atividade, é muito doido. Existe uma transição, existe uma possibilidade de transição melhor, e isso melhora seu dia, né? E mesmo dormir direito, né? Eu também vim, também acho que foi a Bruna que falou que ela percebeu que ela não conseguia ficar parado. Eu percebi, num determinado momento da minha vida, que eu não conseguia ficar alinhado na cama. Dava um pouquinho de tempo, eu estava completamente torto e em posições absurdas na cama, e isso, quando você é moleque, não tem problema nenhum. Quando vai passando o tempo, você começa a acordar com dor no braço, dor no pescoço, dor nas costas, porque você dormiu completamente torto. Então eu fui me policiando, aquela coisa de botar um travesseiro no meio da perna, dormir de lado. Isso, quando você consegue passar uma noite com uma postura interessante, você acorda completamente diferente, em termos de dores, em termos de... Então, só que tudo isso só é possível fazer quando você conhece a si próprio, conhece, né, o seu corpo, sabe como é que funciona, e começa a tentar algumas coisas. Última coisinha,
quando fala de estar em paz e conhecer o seu próprio corpo, eu acabei de ter eu estou conversando, né, nos últimos 2 dias com um ex-aluno do Instituto, que ele virou para mim e falou assim, professor, ex-aluno, faz 2 anos que ele já não está mais, professor, pelo WhatsApp, é o Andrew, alguns aqui conhecem, professor, tô percebendo que eu tô pulando muito pouco. Ele jogava handball e tal. Tô percebendo que eu tô pulando muito pouco, saltando muito pouco. Que exercício eu posso fazer para saltar melhor? Eu falei, que é isso? 60 dias parado e agora você está pensando em saltar mais centímetros? Vamos conversar. Aí a gente está conversando. Eu estou perguntando primeiro por que ele está querendo fazer isso agora, né? E aí ele falou que é porque, olha que doideira, molecada, porque ele soube que tem um moleque que está agora lá no Instituto, que está saltando um monte e está enterrando na cesta de basquete com muita facilidade. Ele não pode deixar isso acontecer, né? Porque ele era o cara que tinha um desempenho atlético muito alto, e tem mesmo. Aí eu falei, pô, legal, Ana, mas vamos retomar, vamos pensar e tal. Pedi para ele fazer uns testes com ele, só para entender. E ele tá terrivelmente, ele falou, professor, eu não estou conseguindo fazer nem não sei quantas cordas, eu não estou conseguindo fazer nem não sei quantos abdominais. Eu falei, olha que louco, isso aqui é treinar explosão muscular para saltar mais. Como é que isso? E aí eu estou conversando com ele, e ele está se ligando de um monte de coisa, né, que ele não estava atento e não estava considerando nesse momento. Então, assim, é uma aula póstuma, e para ele eu só dei 3 meses de aula quando eu cheguei, então ele me ouviu pouco, eu cheguei em 2017, o ano que ele se formou, mas é interessante a gente poder conversar com os alunos, e agora voltando para a minha prática, tentando entregar isso, tentando entregar essa consciência, para que se ele topar com a yoga algum dia na vida, ou com outra atividade, ele fala, opa, isso faz sentido para mim. E ele decida, porque ele quer, né, entrar, fazer, se aprofundar, estudar, né? Mais ou menos isso. Muito obrigado. Ó, seguindo as inscrições, primeiro será a Celi, depois o Matias e depois o Ricardo, livremente para qual debatedor escolherem. Primeiro o Celi. Oi, tá dando para me escutar? Sim. Ok. Então, oi para todo mundo, em primeiro lugar. Depois eu queria falar que eu ia achar muito legal se a gente pudesse retomar aquela atividade matinal, vocês chamaram de atividade matinal, se vocês conseguirem organizar de novo. E depois eu queria, na verdade, fazer uma observação em relação ao que eles falaram, né, ao que os debatedores falaram, que eu acho que a yoga, em especial, em relação a outras linhas, né, ou outras filosofias, não sei como a gente pode chamar isso, que também incluem movimento e concentração, né, ou meditação, eu acho que, para mim, o que ela tem de especial é justamente ser uma atividade em que a relação está voltada para você mesmo, para você, a percepção do corpo, a percepção do emocional, e como isso vai te levando a um estado de consciência que é um estado de consciência que a gente chama, né, que a yoga também chama de expandido. E por isso união, né? Porque, na verdade, você está trabalhando a matéria, a emoção e o pensamento, né? A mente, o mental, e para chegar numa expansão maior, né? E para mim a yoga também ela está muito intimamente ligada à meditação, quer dizer, fazer yoga e depois não fazer no fim uma meditação. É claro que os asanas, os exercícios, eles próprios em si já são um mergulho, né, dentro de nós mesmos. E eu acho interessante também a ideia de que a relação com a matéria, com o corpo, não é um domínio, né? Assim, é buscar o equilíbrio, mas é buscar um equilíbrio e uma relação com o teu corpo que é mais de conhecer, né, do que de dominar, né?
quer dizer, são coisas muito sutis. Eu faço yoga também há muito tempo, e eu também conheci a yoga na época do início da minha vida universitária, e conheci junto com um monte de outras coisas, com biodança, com a teoria de Reich, né, da couraça muscular, com capoeira, eu fiz um pouco de capoeira, tai chi. Então, na verdade, assim, foi uma descoberta meio concomitante dessas coisas todas. Mas, na verdade, na yoga foi onde eu permaneci, né, onde eu fiquei mais, porque eu achei que tinha esse... Nas outras, eu acho que tem uma questão mais relacional, isso que um pouco que o Flávio estava falando, né, você tem algumas atividades que te levam mais à relação com o outro, à relação com o ambiente externo e tal. E a yoga traz a gente mais para o autoconhecimento, né? Acho que é um pouco isso que eu estava querendo falar. E aí, agora, assim, para o período da pandemia, né, do isolamento, para mim, ela tem sido muito importante para justamente conseguir me manter um pouco mais tranquila, né, nessa questão do espaço pequeno, né, de você estar confinado a um espaço pequeno, ou então isso de você levantar um dia com uma disposição, no dia seguinte com a disposição contrária, né, a questão dos conflitos de relacionamento que você tem por estar convivendo nesse espaço pequeno com uma ou duas pessoas, ou às vezes quem está sozinho, né, que não tem uma outra pessoa com quem está se relacionando. Acho que a yoga tem servido bastante para mim para isso, para tentar ter um pouco mais de calma, de paciência, e também a percepção disso que como ela se chama, a primeira palestrante? Gisele. A Gisele falou da impermanência, porque a yoga leva, eu acho, também a esse desprendimento da matéria, né? Depois que você passa a ter contato com o corpo, a entender o teu corpo, como ele reage, né, aos movimentos, aos asanas, você vai também entendendo um pouco a tua relação com a matéria, né? Com o mundo, e como lidar, né, com as dificuldades que você tem para fazer um asana, como lidar com a dificuldade do equilíbrio e tal. Então, eu acho que é uma sabedoria mesmo. A yoga é uma sabedoria para a gente. É isso aí. Tá. Falo, não. Dentre os três palestrantes, alguém quer comentar a reflexão da Celi? Gisele? Eu quero comentar, porque aí já eu entro nessa sua ideia do autocuidado com o corpo, né? No isolamento, que ela colocou muito bem, e assim, quando ela falou da meditação, eu queria pegar esse gancho, porque a Bruna falou alguma coisa também do não separar o corpo da mente, né? Eu não vou falar muito nisso, não, porque eu não sei se a Bruna vai tocar nesse assunto, mas só um pouquinho. Que o yoga prepara, né, o corpo para essa meditação, né? Seria esse espaço, né, de você chegar de uma forma, de repente você está ansioso, ou está nervoso, ou está preocupado, e você não sabe disso, né? Você simplesmente está. E aí você senta para a prática, e aí você vai percebendo o que você está sentindo, né? Como você está. E aí, durante o momento em que você respira, que você alonga, que você faz uma torção, aí sua mente vai se modificando, né? Até chegar um momento que você preparou esse terreno, né, para fazer essa meditação ao final, né, que é a cereja do bolo, né? Ou o relaxamento, ou a própria meditação. Relaxamento é um bálsamo, né? Depois de tantas dores durante a aula, a gente faz um relaxamento para poder soltar, né? Mandar isso para o cosmos, né? E aí e a meditação também, aí também nesse ponto é muito gostoso, né? E esse autocuidado é justamente isso, assim, que a gente está muito para fora, né? E nesse momento de distanciamento social, a gente se volta para dentro, né?
E aí a gente começa a observar essas situações que às vezes a mente da gente está um pouco agitada, e às vezes a gente vê uma notícia não muito boa, várias notícias horríveis, na verdade, né? E aí você se dá um tempo, né? Procura se distanciar do que está acontecendo. Às vezes é difícil, mas a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque senão a gente vai ser mais um desajustado nesse sistema, né? Então a gente se volta para a gente, para um pouco, nem que seja 2 minutinhos, observa como é que está seu corpo, né? Começa a observar o corpo. O que o corpo está? Ele tá quicando, que às vezes você está tão nervoso que o corpo começa a quicar, né? Começa a tremer. Então, vai devagar, né? Vai tranquilo com você. É carinho mesmo, é cuidado, né? É se observar de forma a não se julgar, que você devia estar assim ou assado, produzindo isso ou aquilo, e sim um olhar mais amoroso com você, né? Então, se deixe nesse lugar, né, de se olhar, de se observar e ver o que você está precisando, né? E justamente isso, esse é o autocuidado, esse é o carinho, esse é o seu olhar sobre você mesmo. A gente está em relação com o outro o tempo todo, com o mundo, com o que está acontecendo nesse momento, tudo está caindo na nossa cabeça, ok, mas a gente pode manter a calma, nem que seja um pouco. Lembrar que o estado de agitação, muitas das vezes, ele não constrói muito, né? Então, se você se volta para a calmaria, para um estado mais calmo, você vai conseguir observar mais, até mesmo aquela notícia que chega até você, né? Aquela ideia que está difícil engolir, ou você não precisa nem engolir, né? Veja como você vai fazer isso, mas é se observar com carinho mesmo. Eu acho que é mais ou menos por aí. E é isso. Eu acho que eu gostaria de comentar antes do Mar, porque senão talvez eu perca o fio da meada, pode ser? Claro, claro. Então, sobre a proposta do autocuidado nesse período de isolamento, pensando na fala de todos até agora. Bom, é muito interessante o que o Flávio falou, que a gente não vai dar dicas infalíveis, né? Como a gente vê em vídeos do YouTube. Quais são os 5 erros se você quer ficar com o abdômen definido, ou as 10 regras que você precisa seguir, ou seja, para finanças ou para corpo ou qualquer outra coisa, né? Não somos influencers, né? Não, não somos influencers, blogueirinhos, etc., sem diminuir, blogueiros. Mas, assim, acho que o grande ensinamento que eu vejo assim, no yoga, e acho que a experiência mesmo diz, é de perceber que talvez não existam mesmo essas regras mesmo, o que você de fato precisa fazer. Mas eu acho que um ponto que o Flávio coloca, que eu acho muito importante e que eu mesmo esqueço de fazer, é a constante pergunta: por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer uma atividade, eu preciso fazer uma atividade física durante esse período de isolamento por causa da minha saúde, por exemplo. Você sabe que você precisa fazer, você se impôs isso, só que você precisa fazer por causa disso, é uma obrigação, por que você quer fazer? Normalmente, quando você tem esse objetivo relacionado ao seu corpo, esperando resultado, por exemplo, um abdômen definido, quero emagrecer, ou eu quero tirar fotos assim, ou preciso emagrecer por causa do que o médico falou, colesterol, qualquer coisa assim. Esses são objetivos que eles são bastante complicados, assim, para você não seguir com o que você se propôs iniciar. Eu acho que buscar uma conexão com o que você está fazendo e na possibilidade, um prazer no que você está fazendo, é você fazer o que você gosta de fazer. E o que você gosta de fazer, isso é muito legal. Se você tem a preocupação assim, de movimentar o seu corpo, pensando simplesmente no movimento,
porque a gente tem essa tendência do sedentarismo por causa do nosso ritmo de vida, né? O que te dá prazer? Busque coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, não é praticar yoga porque você ouviu falar que yoga é muito bom, porque trabalha não só aspecto físico, mas emocional, mental. Se você tem ansiedade, isso pode te ajudar. Sim, experimente yoga, pode ser que seja bom para você, mas às vezes você não vai curtir yoga, não é a sua, não é para todo mundo, não é uma verdade universal. Então, busque o que você gosta de fazer e saiba por que você está fazendo. Seja sincero com esse objetivo. Que essa sinceridade com você mesmo, às vezes, é um pouco difícil. Por que eu estou fazendo? Esteja em contato constante com isso. Pensando na questão do isolamento, eu acho que é um momento, assim, que eu sinto, assim, o que eu trago do yoga, essa questão que também foi falada da impermanência e do desapego, que é fundamental. É saber que, estando no ambiente externo, pode ser um ambiente controlado, pensando no aspecto da educação física, né, do ambiente externo, dos jogos, mas a situação de estar no ambiente interno que você não possa sair, isso aí é uma coisa que não era o que a gente gostaria de estar fazendo, na maioria das pessoas, eu acho. É algo que foge do seu controle, você está numa situação que você não queria. Acho que começar a lidar com isso é um bom começo também. E no sentido de que, já que você não consegue mudar essa situação que está para além de você, tente de alguma maneira se adaptar a ela. E nesse sentido é pensar o que você pode fazer, como que você se adapta a essa situação. Porque nas práticas, por exemplo, numa prática é uma postura. Existe uma condução para você fazer determinada postura. Às vezes você vai perceber que seu corpo tem limites, você não consegue fazer aquela postura como que está sendo proposto ali no momento. Você se adapta. E o professor mesmo vai te indicar adaptações. Poxa, eu não tenho essa flexibilidade, eu vou fazer uma adaptação, vou fazer uma correção. Eu ajusto meu corpo para me manter ali. E isso é muito bem-vindo, porque é sua autonomia de saber, olha, eu estou assim, essa é a minha condição e eu vou seguir com ela. E uma coisa que eu aprendi, acho que no simpósio de yogaterapia, de uma professora de educação física também, pesquisadora, é que assim, até o último segundo da nossa vida, nosso corpo pode ser treinado. A gente tem essa capacidade, até o último segundo, se a gente movimentar o nosso corpo, fazer alguma atividade, ele vai trazer respostas. É que normalmente a gente quer respostas, o que a gente idealiza de respostas, às vezes é o que nos frustra, traz uma frustração para manter essa atividade. Então, essa é uma coisa que eu acho que é legal pontuar. E sim, outra coisa do yoga que eu acho que traz isso da questão do prazer, que o yoga, ele é o meio e ele é o fim. Quando a Celia fala da meditação, não adianta você fazer uma prática sem meditar no final. O yoga, ele é o caminho para você meditar, o yoga, ele é a meditação. Então, é muito interessante isso para perceber que quando você está levantando o braço, porque você vai manter o seu braço elevado na postura, o levantar o braço é praticar yoga. Da mesma maneira que você se manter com o braço estendido é praticar yoga. Então, toda observação que você faz, a conexão... E é muito interessante, tem muita gente que começa a praticar yoga e levanta o braço super rápido, ou já quer fazer, sabe qual vai ser o próximo movimento, já quer fazer. E qual que é o sentido disso? Né? E até você começa a observar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Onde está? De onde vem essa pressa? Até você entender o que é essa prática, né? E eu queria terminar que eu acho que é uma coisa muito legal para a gente pensar nesse período assim, de isolamento, na nossa prática, autonomia dentro da nossa casa, dentro das nossas condições. Que para o yoga, não importa o que e o quanto você faz, mas é como você faz. Como que você está fazendo essa prática. Não importa se você faz 2 ou 40 posturas, na verdade, talvez fazer menos posturas é mais interessante, quer dizer que você vai ficar mais tempo nelas, mas é como que você faz. Então, o que você escolher fazer, eu acho que saber como que você está fazendo e você se sentir seguro e se sentir prazer no que você está fazendo, buscar um conforto nisso. Eu acho que são caminhos possíveis, assim, para... para finalizar, nossa, Flávio, assim, o que eu falei disso, não sou exemplo. Assim, foi muito interessante que esse período de isolamento me trouxe uma oportunidade muito, muito boa, que foi
os meus professores, aliás, queria cumprimentar, eu sei que tem colegas que fizeram formação em yoga comigo, capacitação, que estão aqui, agradeço por estarem aqui. Mas, assim, nossa, acho que eu perdi o fio da meada agora, calma aí. Oswaldo, o que eu estava falando? Me ajuda. Se você estava... Que você não é exemplo, que nós não somos exemplos. Exatamente. Né? O Oswaldo não estava me ouvindo. Mas, assim, de não ser o exemplo, esses professores que fizeram a nossa formação, que é a família Rojo, Marcos, Rojo, Carol, eles começaram a fazer lives gratuitas, lives no Instagram para dar aula. E aí, eu comecei com a minha dificuldade de praticar o yoga sozinha, eu comecei a praticar de novo com eles, a voltar a estudar, rever a minha prática. Isso foi muito legal, assim, porque esse período do isolamento, ele foi trazendo outras realidades, assim, outras rotinas. Isso foi muito legal, porque eu comecei a rever minha prática e eu acho que isso pode também ser visto como oportunidades, assim, parece que às vezes é só superar dificuldades, mas às vezes tem coisas muito legais acontecendo também nesse sentido. E assim, também não sou exemplo, mas eu busco, eu sei muito bem a dificuldade da gente ter essa autonomia nas nossas práticas, nas nossas atividades. Mas assim, continuo na busca e é isso, tentando não me cobrar, sem essa preocupação da falha, esse exercício constante, não deu hoje, vou fazer amanhã e tá tudo bem, sabe? Sabe aquela tradição, de segunda-feira eu vou começar a academia, aí você vai na segunda, na terça, quarta você não vai, daí você parece que não vai o mês todo, porque você falhou, porque você disse que é de segunda a sexta, então esse é um caminho complicado, saber que talvez você não vai na quarta, você tá com preguiça, e tá tudo bem, respeita isso, respeita o seu corpo, as suas vontades, porque, gente, lidar com a vida é bastante coisa, assim, são muitos elementos, assim, eu acho que quanto mais a gente puder ser generoso com a gente mesmo, eu acho que é vantagem, assim, dá uma ajuda. É isso. Teve alguém, desculpa se eu interrompi aqui, Clara está falando que se encontra, né, na corrida, que assim se sente bem nesse contato com a natureza. É que eu vi que ela escreveu e eu queria comentar isso, que é por aí mesmo. Cada um entra na sua viagem, né? No seu espaço, na sua atividade, se encontra. E isso é muito bom, né? Quando a gente se encontra com algo, né? Outros vão praticar capoeira, ou judô, ou um tai chi. A corrida é benéfica demais, ela libera o canabidiol, né, num determinado ponto, a sua mente entra em meditação mesmo. Eu já li sobre isso, na verdade a Marisa que me mandou um vídeo sobre isso com o Marcelo Gleiser, né, que é o físico, e ele fala do monge que conta essa história, que chega um momento que ele corre, né, ele pratica corrida, chega num momento que ele entra em meditação. É lindo isso, gente, é lindo, é a pessoa se encontrando, né, naquilo que ela fica bem. Não há receitas mesmo, é isso aí, maravilha. E antes de entregar para o Matias, só uma coisa muito rápida. A Bruna falou até o final da vida a gente se mantém possível de ser treinado, né? Tem uns estudos muito interessantes de musculação para a terceira idade, que é muito difícil você trazer isso, porque o que a musculação para a terceira idade faz? Ao contrário de, né, ficar forte, você retoma funções básicas. Tem uma velhinha que está com uma dificuldade muito grande já de tirar a leiteira quando está cheia de leite, tirar do fogão e levar para a pia, porque isso envolve um tônus muscular que para todos nós aqui parece ridículo de tão fácil, mas dependendo da sua idade e da condição que você está, esse já é um desafio que parece que você está levando um saco de cimento de um lugar para o outro, né? E a musculação na terceira idade, ela retoma muitas e muitas funções básicas do dia a dia, mas tem uma dificuldade muito grande cultural, porque assim, como assim? Por quê? Né?
qual é o sentido, né? E as pessoas se a Bruna achava que ela tinha medo de falhar, imagina um velhinho dentro de um ambiente que repele ele porque ele não faz mais parte daquele né, construto estético e de performance que está ali dentro. Então, assim, pensar sobre isso e propor outras coisas é fundamental para a gente mesmo conseguir, lá na frente também, continuar praticando o que quer que seja, a yoga, a musculação e tal, mas para que a nossa vida seja melhor, né? Consiga ser melhor. Agora acho que é o Matias. Eu tinha 3 perguntas, eu acho que vocês foram muito antecipadores das respostas durante esse tempo, agradeço, inclusive. O que ficou, assim, eu acho que eu gostaria de saber mais, acho que vale para os 3 essa pergunta, mas talvez a Bruna e a Gisele, não sei, todos podem falar sobre isso, mas a relação entre a consciência corporal e os exercícios físicos, né? Porque eu penso assim, muita gente talvez tenha interesse em começar uma prática de yoga, uma prática de exercício físico, porque sabe que não tem muita intimidade com o próprio corpo, mas ao mesmo tempo não tem curiosidade, não tem talvez assim a formação da pessoa não desenvolveu essa sensibilidade com o próprio corpo, né? Então, como fazer assim despertar essa curiosidade sobre o próprio corpo, né? E como isso tem a ver com processos talvez de consciência corporal, eu acredito, né? Talvez a meditação entre como uma resposta a isso, tal. Então, assim, se vocês puderem falar em poucas palavras, assim, para quem está ouvindo agora e tem curiosidade, nunca teve contato com a prática do yoga ou a prática da educação física e gostaria de desenvolver um conhecimento maior acerca do próprio corpo, o que as pessoas poderiam fazer como primeiro passo, assim? O que para vocês, talvez na vida de vocês, ou o que vocês viram muito acontecer com alunos, com pessoas que vocês conhecem, que foi, assim, interessante, foi um catalisador, assim, de um processo de descoberta corporal. E, por último, para o Flávio, eu vi que tem uma panela pendurada aí, Flávio. Você gosta de cozinhar? Tem alguma relação entre alimentação e educação física que você gostaria de fazer? É por aí a minha intervenção. Obrigado. Posso responder, então, já respondo as duas, tá bom? Sabe qual eu acho? É maluco, a primeira. Eu acho que a primeira pergunta que você fez, a grande resposta é retirar determinadas travas que as pessoas têm, né? Então, a resposta seria pensar. A pergunta exata que você fez é se tem alguma coisa que acelera ou que melhora o processo de você, enfim, né, alguém que queira participar, que queira fazer. Eu acho que pensar, refletir é o primeiro, porque o refletir vai te trazer, né, o porquê eu faço alguma coisa, vai te trazer o do que eu gosto de fazer, vai te trazer eu devo estar sentindo, de novo, foi dito aqui, quando a gente tem medo de falhar, ou não só o medo de falhar, quando a gente tem medo da reprovação do outro em relação ao que você está fazendo, né? Então, assim, eu não vou na academia porque, imagina, eu tô gordinho, lá só tem gente malhada. Eu não vou jogar tal coisa porque os caras já são bons e eu tô aprendendo. Quando a gente tem esse receio, a gente trava, a gente não sai do lugar, porque a gente não vai se arriscar em nada. Então, refletir e ter a segurança de que fazer alguma coisa, se jogar para as atividades, não se trata de uma atividade que deva ser, né, colocada sob o crivo da galera, da sociedade, e sim, achei muito legal, eu nunca tinha ouvido isso dessa forma, que o yoga, assim, não interessa, não dá para saber se está fazendo, se não está fazendo, a partir de uma foto do Instagram, né? O yoga é para você,
Nunca é para o outro. Deveria ser proibido tirar uma foto no Instagram, então, né? Porque é o oposto disso. O Instagram é para compartilhar para todo mundo, mas não, né? É o intragram que precisa ser postado, né? Você postar para dentro, enfim. Mas, então eu acho que é por aí, é pensar. E como professor, o que eu percebo? Muitas vezes eu demoro meses para conseguir chegar em alguns alunos que se postam, que não fazem aula, né? Muito mais meninas do que meninos, isso é maluco, vale estudos, né? Do quanto a mulher é tolhida nesse sentido, de que não é o lugar dela, o movimento, a quadra, o jogo, né? O moleque né? Terminou o almoço, vai jogar, vai brincar. Terminou o almoço, menina, vai lavar louça, vai fazer tal coisa e tal. E aqui a gente vê isso muito forte, muito forte. Então a gente tem esse espaço do movimento que não pertence à maioria. Então, quando eu consigo, depois de muito tempo, e eu não consigo sempre, mas depois de muito tempo, fazer as pessoas, os alunos, se sentirem confortáveis para vir e falar, é mesmo, professor, posso fazer? Não interessa, então, se eu sou bom ou ruim? E quando ele percebe que não interessa se ele é bom ou ruim naquela atividade, se ele consegue, tem um maluco aqui atrás, o Capitão América. Aí ele consegue fazer, né? Aí ele se permite brincar de alguma coisa, participar da aula, e normalmente é um gatilho, assim, pum, foi, e aí ele faz, porque ele confiou em mim, porque eu não sou o professor externo que está dizendo que ele é ruim, que ele tem só que melhorar, que ele não pode fazer aquilo, porque... Então, é um processo que eu não atinjo 100% das vezes, porque é impossível, né? É uma coisa muito mais forte, mas esse processo de reflexão eu acho que é o principal. E se tem relação, é óbvio que tem, né? Também não sou exemplo nenhum para isso, né? Eu relaciono a cozinha ao tempo também, é um prazer para mim parar, cortar, limpar, botar, ver vídeo no YouTube. Nossa, o que eu vejo vídeo no YouTube para aprender a fazer coisa, cozinhar, fazer molho, grelhar, enfim... mas para mim é uma das habilidades também que eu estou tratando e tal, mas não há dúvida, e eu perguntei, né, o Matias está aí, eu perguntei, né, ele falou que ele estava indo cozinhar, eu perguntei o que se come lá na Suíça nesse momento, eu me preocupo bastante, sim, tento comer bastante bem, e aqui em casa tem uma coisa muito equilibrada, acho que isso tem a ver bastante com a forma como a gente lida, mas sem grandes neuras e sem grandes... nada muito fechadinho, não. Se tem churrasco eu vou, se tem um chocolate eu como, um sorvete também, enfim, né? É só não destruir, é só não arrebentar. Posso falar? Gisele, quer falar? Posso ir? Posso ir? Então tá. Antes de responder ao Matias, eu queria propor para quem está assistindo, né, que é Diálogos Além do Cone Sul, isso aqui, esse debate está sendo proposto, né, por vocês que são professores do Instituto Federal de Rondônia, né? Então, eu também convidei bastante gente, tem amigos, tem família aqui, alunas. Se vocês escrevam no chat de onde vocês são, cidade, estado, para a gente ver onde estamos. Isso acho que é legal para a gente, agora que a gente está chegando no final também. Mas sobre o que você falou, Má, como talvez essa busca da consciência do seu próprio corpo. E assim, a Flávia do Flávio, para mim, foi muito esclarecedora, para me lembrar de como, e ainda mais eu falando como mulher, como assim, a gente compartilha de um constante incômodo com o nosso corpo. O incômodo, ele supera o nosso hábito de movimentar, de trabalhar o nosso corpo, seja em atividades físicas, lúdicas ou de treino, seja mesmo na expressão de dança, do teatro. Como que existe esse incômodo que a gente vive é um incômodo, porque a gente está numa sociedade imagética, a imagem importa, então não tem uma regra para isso. Eu acho que
Acho que cada um vai encontrar o seu caminho, mas pensar é muito importante. E nesse pensar, também eu vou acrescentar o se inspirar, porque a partir do momento que você talvez perceba que se o problema de você fazer atividades talvez seja esse incômodo, eu não pertenço a esses lugares, eu não pertenço a essas atividades por incômodo, com o corpo, seja imagem, seja performance, etc. Porque eu vivi com isso, e quando eu falo da flexibilidade, é um leve trauma das aulas de balé, de dança, pequenininha, eu não fazer espacato, não tinha na época, né, 80 e pouco, não tinha aquela professora que falava, não tem certo, não tem errado, você tem que se expressar, se soltar, era muito ao contrário disso, era vai lá pro fundo porque você não dança direitinho, e isso tem um impacto, né, enfim. Ou mesmo como mulher, jogar futebol na quadra da escola, os meninos, a gente jogava misto, assim, mas era uma perseguição constante nas mulheres, né? Porque nunca atingiu o ideal que eles queriam para dividir a quadra. Mas eu acho que é importante, assim, talvez perceber se inspirar mesmo, pensando, para começar, na questão da gordofobia, de pensar essa questão da imagem, esses preconceitos que a gente pratica e sofre também, pensar como mulher também, como assim, a minha experiência na Unicamp, assim, na faculdade, ela foi assim tão engrandecedora para perceber assim, violências que eu sofria sem perceber que estavam ali, mesmo para eu ver meu corpo, assim, porque gente, é um inconsciente de você, não tá ali, nossa, às vezes não tá ali na sua frente do tipo, olha, eu sou inadequada, eu não tenho, meu corpo ele não é perfeito, ser inconsciente, você nem sabe que você tá sentindo isso sobre você normalmente, assim, você se esconde sem saber. E eu acho que talvez e buscar mais assim o porquê que você está fazendo, buscar de fato prazer no que você está fazendo. Não estou fazendo porque eu quero isso, aquilo, mas nossa, isso é gostoso. É gostoso eu estar numa prática de yoga. Eu sinto coisas, eu vejo, eu me percebo. O relaxamento é incrível. As coisas que eu sinto durante os momentos em que eu estou em silêncio, que eu nunca senti. Isso é muito legal, assim. Eu acho que e também tentar encontrar. E outra coisa que eu vou falar, nessa questão da busca do autoconhecimento, existem vários caminhos, existem várias práticas, yoga é uma, mas também mas assim, existe também várias conduções, vários professores, várias linhas. Então, assim, valorize muito você, o seu corpo, tenha cuidado a quem você confia. Eu falo isso porque eu já tive experiências com circo. Eu saí de uma escola super tradicional de circo de Campinas porque eu fui assediada. Então, assim, a pessoa que está segurando a sua lonja, a sua segurança, quando você está em cima de um aparelho, assim, metros de altura, de cima do chão, assim, e essa pessoa te assedia, demorou muito tempo para eu conseguir voltar para o circo, porque aquilo me marcou muito, sabe? E eu voltei a fazer circo aqui em São Sebastião, com a Bia, que é maravilhosa, ficamos amigas, a Bia está na Suíça, inclusive, Matias. E é muito legal, porque eu sei que como que ele tem uma tradição, assim, de performance, de competição, também ambiente normalmente super machista, e às vezes as pessoas se lesionam muito, o pessoal saía da prática, assim, com roxo, assim, orgulhoso e tal. E eu fui fazer a prática com a Bia, que ela é super criativa nas aulas, respeitava todo mundo, também trabalhava com não tem certo, não tem errado, respeita o seu limite, e era um grupo que todo mundo, assim, se apoiava. Isso faz toda a diferença para você se manter numa atividade física ou em qualquer coisa, sabe? E acho que trabalhar com isso de não ter o certo e errado, você respeitar os seus limites, você sentir um prazer, você sentir apoiado naquilo, e eu acho que é muito importante. Talvez, independente do que você busca para esse autoconhecimento, eu acho que é você buscar lugares que você se sinta bem. Olha, não está se sentindo bem? Vaza. Estou nessa academia, não estou curtindo, não estou curtindo o instrutor, segue, procura um outro lugar, assim, eu acho que, porque tem muitas pessoas profissionais, esclarecidas, educadas e que vão, trabalham com a questão do respeito. A gente já não se respeita muito nessa questão, talvez, da autodepreciação. Então, acho que aprender a gente respeitar nós mesmos, assim, eu acho que é um caminho. Eu vou responder desse jeito. Isso.
Vocês autorizam eu passar para o Ricardo, que estava inscrito? Caso autorizem. Sim. Ricardo. Tá, a minha fala vai ser mais... Não vai ser nenhuma pergunta, eu vou falar só uma questão, acho que de uma experiência pessoal. Mas antes, só vou colocar para a gente pensar um pouco, Oswaldo, Flávio, que vocês são os organizadores também, que a gente precisa discutir essa questão da mulher, do ser mulher, dos enfrentamentos. Semana passada, retrasada, eu tive uma conversa com Marisa, não sei se ela está aqui na sala, mas enfim, eu não vou expor o conteúdo da conversa, mas ela me ensinou muito, assim, das dificuldades. Ah, tá aqui. Ah, não tinha visto, Marisa. Não vou falar o conteúdo, vou falar só... Ela me ensinou e ainda estou refletindo muito do papel da mulher e como a mulher, ela é violentada no dia a dia, ela é agredida e a gente tenta melhorar essa imagem, tentando disfarçar algumas coisas, passando a culpa para outra mulher, dizendo que esse posicionamento é o posicionamento da mãe que cria o filho machista, enfim, essas coisas todas, mas não. É uma responsabilidade muito masculina de uma agressão contínua à mulher. Eu acho que a gente precisa discutir isso em algum momento. Não sei quais palavras, quais formas, eu acho que as mulheres podem ajudar. Dizer que a conversa que eu tive com Marisa me ajudou muito a pensar sobre isso e é uma coisa que eu tenho refletido e pensado e tem me incomodado muito, muito, muito. Práticas que eu tenho, que eu tive, enfim, para a gente pensar mais para frente. Mudando de assunto um pouco, eu só queria pontuar que a Bruna falou da primeira experiência dela. Eu estou olhando para baixo, gente, que eu estou lendo, tá? O que está escrito. A Bruna falou da primeira prática, do primeiro contato que ela teve com o yoga, que foi totalmente diferente do meu. Eu já conversei com a Gisele, assim, o primeiro contato que eu tive com o yoga foi em 2000 e pouquinho, lá no Rio, e a professora, porra, ela gritava comigo, cara. Ela me futucava. Então, assim, eu fiz 2 aulas e parei de fazer e corri, porque eu falei, pô, não tem condição um negócio desse. E aí eu vim aqui para Vilhena o ano passado e fui procurar o yoga através de Oswaldo, que ficou insistindo. Eu fui lá só para parar de pegar no meu pé mesmo. Não tinha muito interesse, mas eu gostei do que vi e me senti bem naquilo também. Eu acho que vocês falaram várias coisas que a gente está falando da prática do yoga, assim, é o medo de falhar que às vezes nos faz tentar. E o yoga, pelo menos com a Gisele, quebrou esse bloqueio, esse medo de errar. Sim, se tiver que errar, erre. Tente de novo. Que o corpo e a mente, elas não se separam, que o corpo ele pode ser o meio para você chegar ao fim, mas ele não é o fim por si só. Me lembra algumas práticas e algumas falas de Gisele na aula, que é totalmente diferente essa prática, que eu considero uma prática física, porque eu suo na hora que estou fazendo yoga. Então, se eu estou suando, assim, eu estou fazendo exercício físico, eu estou bebendo. Então, quer dizer, já que eu estou bebendo, é exercício físico para mim. E aí, algumas pessoas falam assim, mas aquela posição, estou tentando fazer isso e aquilo, já estou quase conseguindo. E a Gisele sempre respondia com uma outra pergunta, para quê? Para que você quer fazer isso? Assim, qual o objetivo final? O objetivo final é você desenvolver ou conseguir executar uma postura que ninguém executa, ou poucas pessoas executam, ou isso tem uma razão bem interessante também, porque no yoga me fez pensar nisso. E, para encerrar minha fala, uma coisa que eu aprendi aqui, por isso que eu falei que não é nem uma pergunta, e isso teve na fala de vocês também, do exercício, a postura mais difícil que eu fiz até agora e que eu tenho conseguido fazer é ficar parado. Isso, para mim, partir de uma pessoa ansiosa, isso é extremamente complicado. Depois de 1 hora que você consegue executar algumas práticas, algumas posturas, e consegue ficar parado, para mim, é o sucesso. E, só lembrando, quase sempre Oswaldo e a gente vai junto pro yoga, né? Quando a gente caminhava até lá, né? E o Oswaldo deve lembrar, e a preguiça sempre é minha. Não tem problema nenhum em admitir isso, em que eu sou muito preguiçoso. E o Oswaldo, quando a gente entra no carro, Oswaldo, o que a gente geralmente sempre fala é, que bom que eu vim, né? Você lembra disso, né? Era isso, gente. Era só para colocar para fora essas coisas. Obrigado, Ricardo. E que bom que nós viemos aqui hoje.
Que bom que a direção de ensino autorizou esse evento fazer parte da programação pedagógica do Instituto Federal de Rondônia, Campus Vilhena. Muito obrigado mesmo por isso, por esse respeito, por esse reconhecimento. Para todos os presentes aqui, gente, eu quero fazer um convite, uma espécie de intimação, que a gente aqui valoriza esses encontros, essas conversas, esse espaço. Então, que a gente se comprometa a estar no próximo e criar outros canais de comunicação como esse. Não precisa ser só esse. Mas aqui a gente encontrou uma modesta alternativa para a gente estar trocando ideias, para nós sermos protagonistas. Um assunto como esse que a gente acabou de fazer, teve uma live da Folha de São Paulo, mas eu não tive tanto interesse em ouvir vocês, não tive tanto interesse em ouvir a Folha de São Paulo como ouvir vocês. Porque é nessa relação que a gente constrói um conhecimento. E aqui está um exemplo, né, para o pessoal que veio prestigiar nós, né, do Instituto Federal, os pedagogas, o próprio Marcos, né, diretor de ensino, um exemplo de uma atividade interdisciplinar que leva em consideração todos os documentos que falam de alternativas terapêuticas, que conjuga, então, uma reflexão como viver bem e como ganhar conhecimento com isso. Então, estou, assim, bastante satisfeito, agradeço. Eu estou encerrando meio às pressas para a gente manter o horário. Eu vou, daqui a pouco, interromper a gravação e a gente pode conversar com calma, certo? Só para manter o horário e também prestigiar as pessoas que vieram aqui, mantendo o cronograma, que é 1h30. Já vou fazer um rápido do próximo encontro, que tem como título Minorias Silenciadas. Teremos um professor da Escola Superior do Bongo, o Frederico Lutumba, Bernardo Sacanene, doutorando de Ciências da Linguagem, e a Patrícia Goulart, que é professora efetiva da UNIR, do Campus Vilhena. Eles vão estar falando do seguinte tema: minorias silenciadas. E esse espaço é para a gente refletir nos próximos. O Ricardo aqui já apontou para depois do encontro da semana que vem, o Ricardo já apontou um possível tema, a gente pode refletir sobre isso, pode pensar quem seriam os convidados, e depois da fala do Ricardo, se tiver mais alguma, a gente vai encerrando a gravação, mas a gente pode continuar conversando mais calmamente depois. Pode falar, Ricardo. Oswaldo, só para ficar na gravação, 10 segundinhos para os nossos convidados poderem se despedir. Sim. Tá bom? Tá bom, obrigado. Quem vai primeiro? Pode ser Gisele, Bruno e Flávio? Sim. Então vamos lá. Vou me despedir dizendo que eu adorei participar, muito honrada pelo convite, e assim, eu acho que ser professora, assim, como eu sou professora, além de yoga, de escola, lido com aluno, é gratificante, é lindo ver o depoimento igual do Ricardo agora, fico até emocionada. Gente, é muito bom. Estou muito feliz, muito obrigada. Uma boa semana a todos, a todas. Adorei essa ideia de discutir sobre as mulheres, eu estou junto, eu estou nessa. Valeu, vocês são demais. Um beijo a todos e todas. Também só tenho a agradecer a participação, o convite. Eu participei do último debate da segunda-feira, gostei muito de ter sido convidada, achei muito legal. Eu achei essa conversa incrível, assim, eu acho essa possibilidade da gente encontrar de pessoas tão distantes. E foi muito legal, porque para divulgar esse encontro, eu mandei para ex-alunas de yoga, alunas, colegas de yoga, amigos, família. E eu acabei conversando com muitas pessoas que eu não falava há muito tempo. Mesmo o Oswaldo, a gente nem sabia onde o outro estava nesse mundo e a gente se encontrou por causa desse evento. Então, gratidão, assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar
essas ideias com vocês e seguimos na nossa caminhada aí para ficar bem, né? Nos sentimos bem. É isso. E obrigada a todo mundo que eu convidei e está aqui. Namastê. Na mesma linha, claro, né, de obrigado para todo mundo. Muito legal saber que tem gente de fora, que a ideia do para além do Cone Sul pode ser bem, bem real. E eu acho que a gente inaugura, agora é um recado, já que cada um está falando, né, eu não sou exatamente um convidado, eu sou da casa, né, eu sou do IFRO, do Instituto. Eu acho fantástico que a gente tenha agora aqui pessoas do Instituto de lugares muito diferentes, de áreas diferentes, docentes técnicos, gente da informática, gente que está na gestão, gente que é da eletromecânica, gente que é... Isso, para quem é de fora, talvez não entenda, mas para a gente isso é muito significativo. A gente está conseguindo, de várias formas diferentes e com vários tropeços, utilizar a quarentena... Celi, o seu áudio está ligado, Celi. Desculpa. Utilizar a quarentena para retomar algumas coisas que, sei lá, talvez durante o dia a dia a gente estava deixando passar. E a gente acrescenta muito um ao outro, né? Quando é numa reunião, quando é numa conversa dessa, e a gente está percebendo isso, eu acho, cada vez mais. Não à toa, estamos aqui, né, numa galera muito plural. Mesmo o pessoal interno é muito plural, é muito diferente. Então, obrigado para todo mundo. Obrigado para quem é daqui, obrigado para quem é de lá. E segunda que vem, 4 horas, é nóis, como diríamos em São Paulo. Então, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente pode continuar conversando mais um pouco aqui, tá bom? Muito obrigado, vou interromper a gravação.